alegria, uma honra e uma responsabilidade enorme oferecer e apresentar esse curso dessa forma, nessa modalidade. A academia não para de se reinventar e se recriar e reproduzir, e tentamos ser o mais sensíveis ao que o público e os que estudam conosco manifestam que gostariam e que precisam, e fomos escutando, entre outras coisas, que era hora de fazer algo híbrido, por um lado, e a outra que era a hora de trazer algumas das questões que têm a ver com o decorrer da vida judaica de um modo mais popularizado ou democratizado. E é assim como esse curso, então, se tornou o que é. Um curso híbrido, oferecido pela Academia para a CIP e pela CIP para a comunidade maior. Nós vamos começar, então, nosso primeiro dos 4 encontros com o conceito de Selichá. Selichá, em hebraico, em plural, Selichot, significa perdões. Este momento do mês de Elul, prévio a Rosh Hashanah e Yom Kippur, é conhecido como o período das Selichot. Por quê? Porque existe uma reza que é feita, daqui a pouco vamos explicar como e quando e demais, de um modo muito, muito especial, que os sefaradim fazem ela ao longo do mês inteiro, do mês de Elul inteiro, como um preparo para as grandes festas. Os Ashkenazim fazem essa reza somente a partir da noite, da madrugada de sábado para domingo anterior a Rosh Hashanah. Isso depende também que dia da semana é Rosh Hashanah. Se Rosh Hashanah for uma segunda, por exemplo, domingo não pode ser, mas se fosse uma segunda ou uma terça, então começa no sábado anterior. Porque tem que ter um mínimo de dias que se faz esse serviço de Selichot. O serviço em si mesmo é denso, é complexo. E nós, pela primeira vez, vamos entrar e vamos mergulhar na segunda parte da aula de hoje, nesse serviço. Vamos ver algumas das rezas desse serviço. Mas esse serviço em si mesmo tem um impacto muito especial. Existem 3 perguntas e 3 situações dinâmicas para o perdão. Na minha humilde opinião, depois de alguns bons anos de viver nesse planeta e de exercer o rabinato e acompanhar muitos perdões. Então, isso cria um cenário de 9 aspectos, tá? Quais são, porque se combinam um com o outro. Quais são as perguntas? As perguntas são como, para quê e por quê ou quando. Assim, por quê, em que situações, em quais situações, por quais razões acontece o perdão? Diante do quê? Se trata de ofensas, se trata de decepções, se trata de mágoas. Qual é a forma? Como? E para quê? Essas são as 3 perguntas. As 3 situações são o pedir, o dar e o receber o perdão. Ou seja, em quais situações pedimos perdão? Por que acontecimentos? Por que motivos? Em quais situações outorgamos o perdão? Damos o perdão quando alguém nos pede?
Quando sentimos que a pessoa mudou? Quando sentimos que a pessoa se arrependeu, um pouco antes? Quando sentimos que a pessoa poderia se arrepender e por isso vamos perdoá-lo para forçá-lo a que mude? Quando nós queremos nos liberar, então perdoamos. Quer saber? Não me importa o que você pensa, o que você sente, o que você entendeu. Eu te perdoo, tchau, não quero te ver mais. Então, quais situações, de que modo e com qual objetivo pedimos? Em quais situações, de que modo e com qual objetivo damos o perdão? E em quais situações, de que modo e com qual objetivo acolhemos o perdão, recebemos o perdão? Você se perguntará, mas como assim? Esse terceiro, sim, é diferente. Você pode pedir perdão de alguém e a pessoa te perdoa, mas você não se sente perdoado. Ou porque você sente que a pessoa não te perdoa realmente, ou porque você não se perdoa. Então o perdão não acontece, não terminou. Você continua se remoendo, mas por que eu fiz isso, aquilo? Mas a pessoa acontece, pronto, eu nem lembro daquilo. Mas você sim lembra. Então não recebeu. Como a pessoa que te dá um presente, você não foi retirado. Ou não abriu ele. Ou não usou ele. O negócio do como é muito importante também. Algumas pessoas pedem perdão diretamente. Me perdoe. Aquilo. Outras pessoas pedem perdão trazendo um presente. Ou sendo especialmente gentis. De repente a pessoa vira extremamente bondoso ou suave. Algumas pessoas pedem perdão mudando de assunto. Não, façamos outra coisa. Algumas pessoas perdoam assim. Porque dizer te perdoo é mais difícil. Muito bem, então essas são as três perguntas e as três situações. Aqui temos alguns exemplos. Situações de pedido de perdão. Então, diante do que pedimos perdão? Quando sentimos culpa, quando sentimos pena, quando reconhecemos um erro, quando reconhecemos um dano. Pode ser que aconteceu um dano mesmo que não tenhamos errado. Quando identificamos um mau resultado, uma má ação ou uma má intenção, é diferente. Algumas vezes, isso é típico também na educação e na educação de filhos. Muitas vezes os pais gritam ou assinalam um erro se o erro tem uma consequência grave. Mas se a criança teve a sorte de que ele fez o mesmo, por exemplo, pegou um copo e o jogou, mas ele não quebrou. E aí ninguém, tudo bem. Mas se quebrou, maior escândalo. E qual é o problema? A ação é a mesma. Então o resultado é o assunto. Algumas vezes a pessoa tem uma muito má intenção e o resultado é leve. E vice-versa. Algumas vezes não tem muita má intenção e o resultado é terrível. Então, em quais situações se pede o perdão? Depois, temos as situações para dar o perdão. Como falamos antes, porque reconhecemos, porque a pessoa mudou. Algumas vezes é suficiente que a pessoa reconheça o erro e já é perdoada. Algumas vezes dizemos, não. Eu perdoo só se vi que a pessoa mudou. Ou seja, no final do processo. Algumas vezes vemos o potencial. Ele pode mudar, então vamos ajudá-lo através do perdão. Quer mudar, já é suficiente, não só pode, quer. Com querer é suficiente. Para mim, terminou o processo, eu perdoei. Ou compensou com atitudes, etc. Sofreu o suficiente, algumas vezes é isso. Quanto tem que sofrer o ofensor? Ou seja, quanto a vítima se torna forte, digamos. Muito bem. Situações para receber o perdão. Alguns dos exemplos são estes. Aceito o perdão porque
decidi que eu já mudei. Então, sou digno do perdão. Me perdoo. Mesmo que tenha me perdoado ou não. Tem pessoas que se perdoam a si próprias muito rápido. Antes de que qualquer um os perdoe, antes de pedir perdão. Aí tem pessoas que não se perdoam nunca. Talvez a pessoa aceita o perdão quando assume que nunca vai, que não consegue mudar aquilo. Então é isso. Disso se trata. Eu sou esse e vou ficar sempre assim. Então, como nada vai mudar, viremos a página. E aí tem toda outra questão da relativização da mágoa. Não é tão grave o que eu fiz. Não fiz somente eu. Você também faz essas coisas. Então tem aqui um equilíbrio entre você e eu. Essa questão de eu não me magoaria por isso. Então não tenho por que pedir perdão. Eu já estou perdoado. É um problema seu que você se magoa com isso. Existe uma questão muito mais profunda sobre essas questões. Sabem a ideia de se te ofendi, desculpa. Essa frase pode ser muito nobre e pode valer quase nada. Senti nas reações de vocês que ficou mais claro por que pode valer nada. Então vou falar rapidinho disso e depois onde estaria a nobreza nessa frase. Onde não vale nada desculpa qualquer coisa, não tenho a mínima ideia do que estou falando e não sei se tem alguma coisa ou não, mas eu já falo perdão. Isso é quase como eu deixei aí alguma coisa que nem sei que é, um presente para você, vai lá na portaria, pegue o perdão. Mas não sei nem do que se trata, não tenho relação com você, não tenho nenhuma empatia com isso, nada. Desculpa qualquer coisa, o que for. Às vezes, não quero dizer que essa frase não serve, mas essa frase não é perdão. Essa é uma frase dizendo, tchau, oi, desculpa qualquer coisa, tudo bem. A pessoa quando diz tudo bem, não está perguntando se realmente, absolutamente tudo que acontece na sua vida está bem. Pergunta tudo bem é uma forma de dizer oi, hello, tudo bem? Sim, não precisa ser muito brasileiro para saber que tudo bem não significa uma pergunta específica. E desculpa qualquer coisa também não é um pedido. Se eu digo se te ofendi, então deve ser que é um assunto seu. Essas são as partes onde o perdão é pouco, pedido e pouco perdão. Agora, existe uma possibilidade nobre. Qual é a possibilidade nobre desse se te ofendi, me perdoe? É um caminho empático de verdade, que diz, eu entendo a diferença entre você e eu. Assumo que existe uma diferença, que sua sensibilidade é tão valiosa como a minha. Não interessa aqui, isto não é um julgamento. E na sua sensibilidade, isto magoa. E é por minha culpa. Então eu quero repará-lo. Então, se te ofendi, me perdoe, tem que entender exatamente qual é a kavaná da pessoa. Onde está de verdade a pessoa. Uma e a outra. A dinâmica do perdão muitas vezes é para legitimar a sensibilidade do outro. E por isso algumas pessoas preferem dar o perdão em forma unilateral, para não depender de que o outro decida se eu sou suficientemente vítima ou não, se o que aconteceu é suficientemente grave ou não. Então, existem as pessoas, isso se chama o perdão estoico, que perdoam unilateralmente. Me pesa ou não me pesa, se você saiba ou não saiba, você mude ou não mude, você tenha reconhecido ou não tenha reconhecido, não me importa. Eu me liberto a mim mesmo. Eu, vítima, me liberto a mim mesmo e por isso te perdoo. O perdão tem outros desafios, porque a vítima, muitas vezes, não tem dificuldades de renunciar ao poder que dá ser vítima. Quando você está diante de alguém que não reconhece nada e não se importa com nada, aí não tem esse prazer. Mas se a pessoa que fez um erro, ou te ofendeu, ou te agrediu, ou o que for, é uma pessoa que sabe carregar culpas, então rapidamente a força muda. E a vítima se torna muito forte. Diz, não quero falar.
Não, mas escuta. Não, quero saber. E isso pode continuar anos. O evento talvez foi desse tamanho, mas a mágoa é gigante e a relação também. E fica toda nas mãos do poder da vítima. E a vítima tem dificuldade para renunciar a esse poder. E então não consegue perdoar. Muito bem. Eu estou trazendo as coisas que são menos convencionais. Claro, existe o óbvio é a pessoa que agride, que não quer reconhecer nada, que se acha que tem toda a razão, que não é tão grave, que não foi ele, que depende do outro, que muitas outras vezes aconteceu outra coisa de outro modo e assim por diante. Mas essas são conhecidas. Muito bem. Os modos de pedir perdão já falamos também. Está quem expressa decididamente, através de uma compensação, mudando de assunto, diminuindo o valor da mágoa, não foi tão grave, não é tão assim, reconhecendo que apenas para a vítima se trata de uma ofensa, o que falamos antes, indicando que também o agredido agride ou erra, né? Aí se pode pedir ou dar o perdão, se comprometendo a mudar ou tentar mudar. Né? Existem modos diferentes. Muito bem. Todo este assunto das dinâmicas do perdão é um assunto gigante, apaixonante, na minha opinião, imprescindível para os bons relacionamentos com nós mesmos e com todos os que estão à volta. E se tivéssemos, poderíamos fazer um curso inteiro somente disto. Tá? Eu já adianto a vocês que tenho um texto escrito sobre esta questão, só sobre esta questão. Modos de dar o perdão, então, claro, alguns dão perdão depois de muito tempo, alguns rapidamente, alguns dependendo, eu te perdoo, mas, presta atenção, lembrando, esquecendo, reconhecendo que também erramos e agredimos, essa é uma forma de dar o perdão também, eu te perdoo porque eu também faço isso, eu também fiz, eu também poderia fazer, e renunciando ao poder de ser vítima, que é um grande assunto. E aqui estão as razões que podem ajudar ou obstaculizar o modo de receber o perdão, que já falamos também. Muito bem. E aqui está o que estávamos falando de por qual razão. Aqui, na verdade, o título não é muito preciso. É por qual razão e com qual objetivo. O que queremos lograr com isso? O que queremos alcançar? Que se alivie o outro, que me alivie eu, livrar da culpa. Algumas vezes é para manter o relacionamento. A pessoa diz, eu perdoo, eu não sei se ele vai mudar ou não, mas o relacionamento é mais importante. O que aconteceu é ruim, mas não é tão ruim como que não existe esta relação. Se está na minha mão, então, se depende disso, então vamos deixar isso de lado. Algumas vezes aquilo que acontece é a chave do relacionamento, então não dá. Mas algumas vezes se trata de outra coisa. Daqui a pouco vamos ver modelos talmúdicos, e entre eles vamos ver diversos, mas existe um que não aparece lá, e é a ideia de, bom, você e eu tivemos um problema quando discutimos sobre política. Mas isso não significa que não podemos ser amigos. Então vamos estudar literatura juntos, vamos no museu, vamos no cinema. Não falamos mais de política. Política não é algo que vamos compartilhar. O futebol não vamos compartilhar. Ou não concordamos em gostos, ou em que tipo de roupa vamos vestir, ou que tipo de restaurante vamos ir. Mas podemos ser amigos em todo o demais. Então, a ideia de desviar o foco nem sempre é uma fuga. Algumas vezes é uma construção. De novo, tem que entender qual é o propósito disso. E aí está a questão de que muitas vezes o pedido de perdão é uma forma de legitimar a razão pela qual está sofrendo o outro. Você não é um maluco. Eu entendo, mesmo que eu talvez não faria ou não sentiria o mesmo, entendo perfeitamente, é legítimo, é claro, tá? É uma razão, ou entendo que para você sim é uma razão. Muito bem, vamos ver agora 3 modelos talmúdicos. Tem 3 histórias no Talmud de situações de perdão.
E algumas delas, vocês já vão ver, trabalham a questão da vítima, o poder da vítima. O poder da vítima, atenção, não somente funciona no momento no qual é pedido o perdão e entregado ou não. Também um pouquinho antes. Porque algumas vezes a atitude da vítima dá a entender que pedir perdão é bem-vindo. E algumas vezes não. E aí se torna muito difícil para o ofensor fazer o movimento. Se a vítima dá a entender, você pode tentar o que quiser, eu não vou te perdoar. Você vai se aproximar a falar comigo e eu vou fazer um escândalo. Todo mundo vai te ver e vai ficar pior. Então, melhor nem se aproxime. Então, não vai ter dinâmica de perdão. Eu, com isto, não estou dizendo que as vítimas são as responsáveis. Claro que não, de jeito nenhum. Mas, algumas vezes, quando a mágoa é, você não me cumprimentou tal dia, e a partir desse momento, qualquer coisa que você fizer, eu vou fazer um escândalo. Então, a pessoa se afasta. Não tem nem como pedir perdão, nem como recompensá-lo, nem como construir de novo, nem nada. Então, existe uma responsabilidade sobre o campo prévio à dinâmica do perdão, tanto no ofensor quanto no ofendido. E o Talmud trabalha isso com 3 historinhas. Rabi Irmiyahu ofendeu uma vez a Rabi Abba. Foi e se sentou no umbral da casa de Rabi Abba. Quando saiu a empregada de Rabi Abba, retirando a água suja de dentro da casa, esta caiu na cabeça de Rabi Irmiyahu. E disse, Rabi Irmiyahu, a sua empregada me fez de lixo. Então saiu Rabi Abba a recebê-lo e disse, poxa vida, agora sou eu que devo te pedir perdão e te aplacar. Ou seja, o que fez Rabi Irmiyahu? Rabi Irmiyahu foi o ofensor. E ele, aparentemente, criou uma situação na qual eles ficaram quites. Ele se colocou numa situação na qual o ofendido ficava agressor. É um modelo. Não estou dizendo que é bom ou ruim, é um modelo. Na verdade, para mim, é astuto, mas não é legal. É quase como dizer, eu vou te pedir perdão, mas lembre que você também fez tudo isso comigo, mas você está pedindo perdão? É um momento de humildade ou um momento de mais agressão? Mas este é um exemplo. O segundo exemplo é Rabi Zeira, que quando tinha uma pendência de ofensa com alguém, ou seja, que tinha ofendido a ele, e que ele é a vítima, que fazia? Costumava ir até o local do ofensor, se fazer presente e cruzar com ele para que possa aplacá-lo. Ou seja, você me ofendeu e eu busco te encontrar numa boa, em bons lugares. Eu passo por aí, te olho, sorrio, mostro que estou presente, mas estou de boa. Isto é criar um espaço legal para o perdão. É isso que fazia, tentava ser generoso. O terceiro é trágico. Eu vou resumi-lo, porque o modo de ler isso vai ser difícil. Rav era um grande rabino na Babilônia que teve um problema com o açougueiro. E o açougueiro aparentemente durante um ano, passou anos, estava aproximando-se de Yom Kippur e não fez nenhum movimento. Então Rav decide, como está chegando o dia de Yom Kippur, não, está chegando a hora de começar Yom Kippur, no dia de Yom Kippur, ele resolve ir até a loja do açougue, até o açougue. No caminho se encontra com esse pedacinho é muito importante, se encontra com seu aluno principal, com seu discípulo que conhece até as entranhas do mestre. E o discípulo pergunta, para onde vai o rabino? E ele diz, vou até o açougueiro porque ele está me devendo um perdão. E ele diz, poxa vida, meu mestre vai matar alguém. É isso que diz. E Rav entra no açougue e fica aí. Agora imaginem o maior mestre da época, entrando no açougue e o açougueiro está lá. Se olham assim, e o açougueiro diz, pode sair assim como chegou. Eu não tenho nada com você. E termina de dizer isso, e ele estava
cortando o crânio de um animal e sai um osso e penetra na garganta do açougueiro e ele morre. Fim da história. Esta história tem muitas interpretações. Alguns dizem que isto é exemplo do passive-aggressive, da agressão passiva. Porque o rabino não fez nada, ele só apareceu aí. Mas sabem aquela coisa que diz, está tudo bem comigo, não tem problema nenhum. Você pode continuar falando, estou bem. Você acha que me fez alguma coisa? Não fez nada, eu também, não, tudo bem. Bom, então o Rav parece que está fazendo isso e tem um poder social e psicológico ou místico de mover montanhas e ossos e matar o inimigo. Alguém poderia dizer, mas qual a diferença entre este e o anterior? O anterior também se passeava ao redor do ofensor para que o ofensor peça perdão. E o Rav se aproximou até a loja. Mas aquela história, por alguma razão, se lê como algo generoso e esta história se lê como algo violento. Além dos resultados, né? Aquela gerou muitos perdões e esta gerou uma morte. Então, pedir que te peçam perdão também pode ser algo violento. Então, falamos um pouco disso também. Algumas vezes nós não nos perdoamos porque pensamos que mesmo que o outro acha que o que fizemos não é tão grave assim, para nós sim é grave. Nós, estando no lugar do outro, estaríamos ofendidos conosco. Ou nós acreditamos que mesmo que o resultado não seja grave, a intenção é grave. Ou nós acreditamos que, ok, está resolvida a situação com a pessoa, mas não conosco. Nós nos sentimos mal. Como é possível que nós tivemos essa iniciativa, ou esse pensamento, ou essa intenção, ou essa vontade? Algumas vezes... Bom, agora eu vou falar um pouquinho mais como rabino. Eu acho que é melhor tentar substituir essa culpa, esse remorso, por um trabalho. Se dizer, ao invés de dizer, que pessoa sou eu que tive tal intenção, ou que tive tal pensamento, ou que tive tal vontade, ou que tive tal ação, dizer, bom, entendo, reconheço, vamos ver como posso mudar. Então, a energia se desloca da culpa e do remorso para o tikkun, para a teshuvah, para a melhora. Então, além de que é muito mais produtiva, é muito mais positiva. Agora, eu acho que o mesmo temos que fazer quando estamos diante de algo muito mais profundo, que é algo que fizemos conosco. Não é que é mais grave, mas é mais profundo, é mais complexo ainda, porque com a pessoa, muitas vezes, a própria dinâmica, a relação, a generosidade do outro ajuda. Algumas vezes é pior, porque o outro não é nada generoso, porque o outro não é nada sensível, não é empático, é cruel e demais. Tá, mas quando o outro é bom, ajuda, ama e demais, então ajuda. Mas quando estamos somente conosco, nós reconhecemos que nós fizemos algo ruim. Então, aí nós somos ofendidos e ofensor ao mesmo tempo. E temos que administrar os dois poderes. Às vezes somos positivos demais, condescendentes demais, então perdoamos muito rápido. E às vezes é o contrário. De novo, em todos esses casos, na minha opinião e experiência e estudo, o melhor é reconhecer, sim, encontrar onde está o desafio e vê-lo como um desafio. O que posso fazer para melhorar? Onde tenho que corrigir? E se descobrir que tem alguma parte que não poderia melhorar, ter a coragem de aceitá-lo. Vamos agora à liturgia. Bom, suspensão do tempo já falamos, certo? O momento de Selichot é um tempo sem tempo. É um tempo fora do tempo. É uma proposta de sair das dimensões do tempo e espaço e ser e viver em outro lugar. Não, em outra dimensão, sem lugar e sem tempo.
A maioria das rezas tem um jogo muito estranho. Eu ia dizer sutil, mas não é nada sutil, é bastante evidente, que vai e vem, sabem, como um mar que leva e traz constantemente a mesma coisa, um pouquinho mudada. A maioria dos textos da Selichot tem um jogo entre que Deus o tempo, o espaço, a história são gigantes, a gente é nada, ninguém, e ao mesmo tempo somos tão importantes que tudo que nós fazemos conta muito, e por isso precisamos do perdão. Pedir perdão, reconhecer o que fizemos, temos uma influência gigantesca mesmo sendo nada. É um jogo constante disso, né? Então, a imensidão por um lado, a pequenez individual por outro, ou o fato de que mesmo assim somos únicos, e então parece como que existe uma divindade que está olhando com lupa para que fiz eu no minuto 57 desta palestra. E Deus e a vida e o cosmos em uma dimensão dependem disso. Então não é um detalhe. Algo que se repete, e nós vamos analisá-lo daqui a pouco, também bastante, no serviço Selichot, são os 13 atributos. Sabem o que são os 13 atributos divinos? Moisés se encontra com Deus num momento determinado muito, também, emblemático. Alguns dirão que é bizarro, porque Deus fala de si próprio em terceira pessoa. E antes disso, está falando um com um, em primeira pessoa. E Moisés pede para ver Deus, para saber como Deus é. E Deus responde, não poderá ver meu rosto e continuar vivo. Não existe isso. Então, Moisés pergunta algo um pouco diferente, que me mostre seus caminhos. Então, Deus responde algo como, tá bom, então eu vou passar, vou cobrir seu rosto para que não veja meu rosto e veja somente minhas costas. Deus tem costas e não tem rosto. Como funciona isso num livro que está tudo dedicado a dizer que Deus é abstrato? Por isso é completamente louco. E então, presta atenção, porque eu vou te cobrir, vou passar e você verá minhas costas e não verá meus rostos. E então Deus passa e se apresenta dizendo que é esses 13 atributos. Só que esses 13 atributos são falados em terceira pessoa. Então, também aí não fica claro quem está falando os 13 atributos de Deus. Essa é a cena. E essa cena se repete, se fala em Yom Kippur várias vezes, e se fala no serviço de Selichot muitas vezes. Sempre são os 13 atributos. É interessante que os 13 atributos são todos de compaixão, misericórdia, generosidade e demais. E os sábios do Talmud disseram que tudo isso não existe em Deus. Deus é justo, não é bom. No mundo perfeito, as coisas ou são corretas ou não. Se não são corretas, não dão certo. Se são corretas, dão certo. Ponto. Não tem bondade, não tem perdão, não tem compaixão, não tem nada disso. É como que você diga que a matemática tem compaixão. Não, 2 mais 2 é 4. Por que não é 5? Que malvado que é a matemática. Não, não é malvado. É assim. Ai, que bondoso, peguei 2. E outros 2 e agora tenho 4. Que maravilhoso. Não é maravilhoso nada. 2 e 2 é 4. Então, na justiça, na retidão, na perfeição, as coisas são só de um modo. Mas Deus desenvolve uma parte de misericórdia, de compaixão, tudo isso, quando encontra o ser humano. E então, quando passa pelo ser humano, que é Moshe, que adquire as características necessárias para estar com esse outro ser que é diferente a si próprio. E daí nós aprendemos que temos que nos relacionar assim com os outros.
reconhecendo que os outros são outros. E quando passamos, atravessamos os outros, e somos atravessados pelos outros, podemos desenvolver algo do outro que nos permite estar bem com ele. E por isso, talvez, é que repetimos os 3 atributos uma e outra vez. Para adquirir o divino e para que o divino trabalhe conosco. E depois aparecem nos serviços de Selichot cenas icônicas de perdão. O momento do bezerro de ouro, por exemplo, o momento da Kedat Yitzhak, que Yitzhak ia ser sacrificado e depois não foi. Jerusalém, que foi destruída e construída de novo e demais. Tá? Muito bem. E agora vamos entrar em alguns textos. Todas as noites que se diz, ou todas as madrugadas, enfim, esse horário que se diz, começa o texto com, a liturgia, não o texto, com um texto longo, que é uma seleção de versículos que fazem exatamente esse jogo que falei antes. Falar da imensidão do divino, do mundo, do espaço, da história, do tempo, e a pequenez humana, e ao mesmo tempo, como nós fazemos diferenças que são necessárias de serem revisitadas, perdoadas e demais. Então, o texto, por exemplo, começa dizendo isso. Shomea tefilá adecha kol basar yavo. Essa é a descrição, que você é quem escuta a reza, tudo que vive se apresenta diante de ti. Asher miel bashamayim uvaretz, Deus está no céu e na terra. Beyadom mechkerei aretz, nas suas mãos estão os mistérios de tudo. O Beyadom nefesh kol chai, nas suas mãos está a alma de tudo que vive. Manesaper humanitztada, que podemos contar e justificar que somos nós? Nada diante do que acabei de descrever. Mas, por outro lado, o texto diz, avonotenu habum limnot, proliferaram nossos erros até o ponto de se tornarem incontáveis. Entendem? Se eu sou insignificante, o que significa que meus erros... Você contou alguma vez os erros que faz a formiga que passa pela sua cozinha? Deve ter feito muitos, mas são completamente insignificantes, não fazem nada com você. Mas nós, mesmo assim, temos uma consciência pesada. Mesmo que sabemos que somos como uma formiga, muito menos que uma formiga no universo. E então, por isso, porque valorizamos e então assumimos a responsabilidade e pedimos perdão. Leman shimcha techayenu betzidkatecha totzi mitzara nafshenu. Pelo teu nome revive-nos. Ou seja, é a dignidade divina que está em jogo através do que nós fazemos. Pela tua justiça compassiva, retira nossa alma da aflição. Olhem, o que significa isso? Nossa alma pode estar aflita, isso pode ser algo insignificante. Alguém se perguntou, o que sente a formiga que passa do lado de sua casa? Bom, mas se nós nos perguntássemos isso, talvez faríamos algo. Então, nós dizemos que é pela justiça divina, pela compaixão divina, que talvez a aflição de nossa alma possa ter alguma razão de estar como está e de se redimir de como está. E o texto termina dizendo o seguinte, Aneshama lach ve'aguf po'olach. A alma é sua obra e é sua. É da imensidão, é do infinito, é do cosmo. Mesmo que seja uma pequena alma e esteja neste momento no meu corpo. E o corpo também é um presente. É um detalhe, mas é um presente. É importante sentir o grande e o pequeno ao mesmo tempo. Essa é a chave disso tudo. Tem um salmo que diz que o ser humano é nada e ao mesmo tempo é quase Deus. No mesmo versículo. Então, Aneshama lach ve'aguf po'olach, quando o texto diz isso,
Não sei o que pensam vocês, se gostaria de saber, se alguém quiser dizer. Mas me parece que é uma forma incrível de dizer as duas coisas. Eu não sou nada, me emprestaram a vida, me deram uma oportunidade de 100 anos, 120 anos, tomara, 90 anos, sei lá. Me deu um corpo, me deu uma mente, um coração, que é nada e ao mesmo tempo é tudo que tenho, é tudo que sou e vem da divindade. É as duas coisas ao mesmo tempo, nada e parte significativa e divina do tudo. Isso significa essa frase, Aneshama lach ve'aguf polach. Aqui. Bom, esses são os 13 atributos. Ele sempre vem com uma pequena abertura. Na primeira vez com um pouco diferente da segunda, mas sempre começa dizendo isto. Ele er hapaim ubal arachamim atah, ou nikreta, derech tshuva oreta. Que significa isso, que é um Deus de compaixão, e que foi chamado, isto é muito importante, que foi nomeado como um rei ou um Deus da compaixão. Ou seja, atenção, nós te reconhecemos como isso, você se tornou isso. Faça para valer, faça para merecer. Derech teshuvah oreta, você nos indicou o caminho da teshuvah. Agora não pode ser que não reconheça, que não aceite a teshuvah. A teshuvah também vem de você, de algum modo. Olhem o jogo que fazem os autores desse texto. Deus é perfeito, ele não faz teshuvah. Mas é divino fazer teshuvah. É uma orientação divina. Deus se senta no trono da compaixão, que apaga os pecados do povo. Mas, depois diz, Osetz dakot im kol basar veruach. Isto é importante para aqueles que talvez escutam por aí que só os judeus fazem pecados, ou só os judeus são perdoados, ou só os judeus têm lugar no Olam Abá. Nada disso. A reza vai misturando sempre o povo judeu e a história judaica e também o humano, o ser humano e a humanidade. Constantemente. Então, isso aparece aí. Depois diz que esses 13 atributos que vamos falar são os que Keodata Leanav, são os que você mostrou ao mais humilde da humanidade, que é Moisés. Oreta lomar shlosh esrei, zchor lanu ayom brit shlosh esrei. Então, você nos mandou repetir os 13 atributos. Lembre o pacto dos 13 atributos. Que Moshe katuv betoratecha, assim como está escrito. E aí, então, se repete, se redesenha o cenário do Monte Sinai misturado com o cenário desse momento que Moisés encontra a divindade. As duas coisas vão se repetindo como antessala aos 13 atributos. Então, como está escrito na Torá, que Deus desce e que vamos nos acolher dentro das asas da divina presença. E aí vem então os 13 atributos. Adonai, Adonai, 2 vezes diz Deus, e todos eles são de compaixão, e termina dizendo que limpa os pecados. Isso é uma manipulação dos sábios, porque o texto original diz, e limpar não limpa, mas eles cortaram a parte que diz não limpa, e limpar. Exatamente isso fizeram. Muito bem. E ao final é, assim como um pai cuida e recebe e acolhe sempre os filhos, assim faça conosco, que Rachem Aval Banim, Kenta Rachem Aleinu, assim como existe a compaixão de pais para filhos, que essa seja acionada neste modo. Adonai Tsevaot Ima'ah. Depois tem versículos que dizem que Deus é Deus poderoso dos exércitos, mas está conosco, Imano. Asher Adam Boteach, feliz o ser humano que pode confiar em Deus. Adonai Yanenu Beyom Korenu, que ele responderá. E o texto também repete uma e outra vez, escuta, aproxima teu ouvido. O texto diz isso, até os nechá. Torça teu ouvido para poder me ouvir. Deus não tem ouvido, né? E não precisa torcer para poder ouvir, que precisa um audífono. Ou um aparelho para te ouvir. É um trabalho
de se conectar com o espiritual. Muito bem, então, e atribuímos a Deus a escuta. E depois e aqui chegamos ao finalzinho. Os textos icônicos da Selichot, depois de que repete várias vezes os 13 atributos e traz vários poemas escritos por pessoas. Aliás, isso é bem importante também. A Selichot, de onde vieram? São textos da Torá? Não. São textos do Talmud? Não. São textos autorais. Um rabino sentou na casa, se sentiu comovido por algo e escreveu um texto litúrgico de perdão, baseado na reconstrução de Jerusalém. Outro rabino escreveu outro baseado no que sente que Abraão talvez sentiu quando estava fazendo a Akedat Yitzhak. Ou o que Yitzhak sentiu. Ou que os dois sentiram. E então tem todo um perdão sobre isso. Depois tem outro que escreveu talvez sobre o que sentiam o povo de Israel quando Moisés não descia do Monte Sinai. São sempre esses assuntos. E então sentiram que tiveram que fazer um bezerro. E depois se sentiram culpados por ter feito o bezerro. E depois não sabiam o que fazer. Se culpavam e não se perdoavam. E assim por diante. Tá? Esses são os motivos que vão aparecendo lá. Ou, já vamos ver depois, aparecem personagens que fizeram teshuvah. E nós os mencionamos. Assim como Yoná estava na baleia e dentro do fundo do mar, que pode ser uma metáfora de quando você está no fundo de um poço, saiu. Alguns sabem muito bem o que é isso, né? Só alguns. Então, se alude uma e outra vez a situações de profundezas diversas, reveladoras, para ver se isso nos ajuda no processo. Então aparece, por exemplo, o caso de Moshe e Arón, de Pinhas, de Esther e Mordecai, de Abraão quando teve que entrar numa guerra entre 5 reis e 4 reis para liberar a Lot. Então, situações de muita pressão, de muita tensão, de muita incerteza que aparecem na Bíblia e são mencionadas. Quem soube responder a Abraão em tal momento, vai me responder. Quem acompanhou a Sara quando de repente ficou sem o marido e sem o filho e não entendia que... Ele vai me responder. Quem acompanhou Yosef quando estava sozinho no Egito, ele vai me responder. Quem estava com Yoná dentro da baleia, esteve, então estará comigo. Quem saiu à diáspora depois da destruição do templo, me acompanhará na minha diáspora, da minha própria vida, do meu próprio ser. Esse é um pouco o tema da maioria dos textos. A memória aparece muito. Lembre o que aconteceu em tal momento e faça agora de novo. Lembremos. Não, lembre e não lembre. Não lembre tudo o que eu fiz de mal. Mas lembre quando perdoou. Lembre o pacto que fez com os filhos. Lembre como reconstruiu Jerusalém. Lembre como prometeu e ainda não cumpriu com tal e tal coisa. Pactos diversos, né? A ideia de que, assim como nos tirou do Egito, falou que nos tirará de todas as angústias, que circuncidará o coração. Há pouco tempo lemos isso na Torá. A circuncisão do coração. Como lapidá-lo, puli-lo para que seja mais e mais sensível. Então faça isso conosco também. Assim como prometeu que jogaria água para limpar-lo, tudo, jogue agora água, limpe minha alma, limpe minha história, limpe minhas intenções, limpe minhas ações, limpe os resultados do que eu não tinha má intenção e saiu mal. Esses são os motivos que vamos repetindo por aí, tá? Prometeu que vai reunir a todos os judeus, tem partes nacionais, que vai reunir todos os judeus em Israel. Então, para quando isso? Ou que vai reunir todos os povos na alegria em Israel. Olha onde estamos agora a respeito disso. A reza Shema Kolenu também existe sempre em Selichot, é típica de Yom Kippur também. E Shema Kolenu tem um motivo principal, que é escute nossa voz, ou seja, eu sempre digo quando eu conduzo isso, será que nós escutamos nossa voz, antes de pedir que Deus escute?
Shema Kolenu é uma reza, uma autorreza. Quantas vezes falamos sem escutar nada? A tefilá, com certeza, falamos sem escutar muitas vezes. E nada acontece. E o texto volta uma e outra vez à ideia da presença. O que acontece com o ser humano quando está diante do divino? Que é um espírito sagrado, para não dizer Espírito Santo. E que é ser velho e ser jovem, diz o texto, que não me abandone quando ficar sem forças. Alguns pensam que se refere isso à idade, mas não é a idade. A pessoa às vezes está sem forças tendo 15 anos, e às vezes está repleto de força tendo 80 anos. Então, como somos quando estamos com vigor e quando estamos sem, e o que atribuímos a Deus nesses casos? Isso também é parte das selichot. Às vezes usa o texto méritos de nossa história. Crianças que foram assassinadas inocentemente, sem chegar a nada, mártires de todos os tipos, exiliados, eles sofreram por nós, você nos deve. Então, mesmo se eu errei alguma coisa, se o povo errou alguma coisa, lembre que também pagamos muito na nossa história. Então vamos ver como funcionam esses equilíbrios. E o texto termina com essas três frases que estão aí. Aqueles que sabem lamentar, levem meu lamento. Aqueles que sabem chorar, levem minhas lágrimas. Aqueles que sabem rezar, levem meu rezo, minha reza. Me introduzam, me conectem com o divino para que isso aconteça. Muito relevante a pergunta. Os textos da Selichot são uma construção de séculos. Nós vemos lá, a maioria são medievais. Lembrando que a Idade Média na história judaica, na história do pensamento judaico e da liturgia judaica é longuíssima. É diferente da Idade Média na história geral. Tá? Começa lá pelo século 8, 9, por aí, e termina mais ou menos no século 15. Então é muito longa. E os textos da Selichot são de todo esse período, a maioria deles, os mais conhecidos. Como em outras partes da liturgia, a resposta é sim e não, é o que você falou. Ou seja, tem textos novos? Sim. No mundo liberal, no mundo reformista, tem produção constantemente. Eu lembro que quando eu estava ainda em Israel, o movimento dos jovens adultos editaram no mínimo 3, 4 ou 5 livros de novas Selichot. E aí escreveram, claro, homens e mulheres também. Mas é uma tentativa somente do mundo bem liberal, que acha que é importante continuar acrescentando. De todo modo, é importante, na minha opinião, lembrar que este é um território pouco explorado, pouco estudado, porque são textos muito densos, muito difíceis. Eu fiz para mim mesmo o esforço de organizar isso e separar as pérolas de um modo inteligível, espero que tenha sido inteligível, para que seja interessante para vocês. As próximas aulas vão ser sobre a liturgia de Rosh Hashanah e Yom Kippur, que está em todos os Machzorim, que todo mundo conhece, e que vai ser muito mais fácil lê-la, vocês vão abrir os livros, aliás. Então, algumas pessoas, Angelina, dizem, bom, é verdade, não foi produzido muito, mas é muito o que tem para ser estudado ainda, antes de produzir algo novo. Enfim, são algumas opiniões a respeito. Bom, o final dos serviços de Selichot é uma trilogia, 3 frases que falam de proteção. Shomer Israel, Shmor Sherit Israel, o guardião de Israel que cuida de Israel, o guardião do povo
do povo que cuide do povo, e o guardião de quem repete 3 vezes por dia, também cuide. Ou seja, é uma frase de vigor, de força. Até todo o serviço de Selichot estávamos pequenininhos, nos desculpando, pedindo perdão, reconhecendo nossos problemas, e mais de repente termina com força, com vitalidade, com vigor. Nosso pacto é um pacto de fortes. Vamos nos cuidar. Quase em resposta a quem era? Eteo, que perguntou. Durante todo esse processo da Selichot e de Yom Kippur, também lembramos onde você, Deus, escorregou. Nós te perdoamos e nos perdoa. Nós vamos cuidar de tua imagem, você cuida da nossa. Nós cuidamos de tua alma e você cuida da nossa. E depois de tudo, de todo modo, tem mais um momento de humildade que é o Avinu Malkeinu. Isso, terminava dizendo Shema Kolenu, Avinu Malkeinu, Shema Kolenu, que possamos escutar nossa voz, que a voz seja mais profunda, que esse mergulho nos renove um ano melhor. Boa noite.